Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação, 22ª aula. Mecânica e Estatística e Física e USP São Carlos. Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou iniciar com vocês o nosso estudo de transições de fase. É um tema vastíssimo, tem livros inteiros dedicados a isso, é uma série de modelos interessantíssimos e com uma matemática pesada para a gente analisá-los. Nós vamos ter que fazer um popurrí, certo? Muito curto de conceitos em transições de fase. Mas eu resolvi começar do básico, certo? Porque eu acredito que muita gente talvez nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto, apesar de ter feito cursos de Física e Estatística antes. Porque transições de fase é um tema que normalmente fica por último nessas ementas de cursos de Física e Estatística e muitas vezes muitos alunos não vêm, tá bom? Então eu posso até passar mais rapidamente em alguns pontos, mas eu vou discutir esses temas, relembrar alguns termos, tá? Eu vou relembrar, muito rapidamente, aqui com algo que a gente traz até de antes da universidade, né, pessoal? Nós temos duas equações básicas do que a gente chama de termometria, dentro do grande assunto de, sei lá, termologia, né, no ensino médio. A gente aprende, decora duas fórmulas lá, né? Uma que promove variação de temperatura quando nós fornecemos calor Q a um corpo ou a um sistema de massa M e calor específico C. Esse tipo de, digamos assim, fornecimento de calor leva a uma variação de temperatura. E é o que acontece quando a gente esquenta, por exemplo, um material como água, uma amostra de água num calorímetro, ou um gás ou vapor de água num sistema, ou mesmo uma amostra de gelo. Só que o termo de calor latente, nós chamamos L, esse calor latente, certo? Como sendo uma característica de material, é uma grandeza que não está envolvida com uma variação de temperatura. Nós temos, por exemplo, o nosso exemplo cotidiano, né, de água nas condições normais, né, de temperatura e pressão. Não a temperatura aqui, porque a gente vai estar esquentando, né, mas a 1 atmosfera, a gente sabe que a 100 graus Celsius, essa nossa água passa por uma transição de fase, e nós temos um processo de vaporização. Todo mundo se lembra que, se nós estamos fornecendo calor ao sistema a uma taxa constante, a mesma quantidade de energia por unidade de tempo, o gráfico dessa nossa progressão da temperatura ao longo do tempo vai ter uma cara como essa aqui. A gente imagina que a gente partiu de uma amostra de gelo, uma temperatura negativa em graus Celsius. Essa amostra de gelo tem um certo calor específico, ela recebe calor, vai tendo a sua temperatura variada, e chega um momento em que nós teremos aqui gelo a 0 graus Celsius. Nós continuamos a injetar energia no sistema, só que a temperatura do sistema não muda. Nós vamos ter uma mistura de gelo e água, claro, até todo o gelo fundir. Quando todo o gelo tiver sido transformado em água, só a partir de então nós vamos ter uma nova fase de variação de temperatura, onde agora o calor específico é diferente, é o calor específico da água e não do gelo. O calor específico é da fase, né, e não da substância. E assim por diante. Então nós temos uns patamares aqui, né, em que todo o calor fornecido ao sistema está envolvido numa transição de fase, tá bom? Nesses patamares nós temos coexistência de fases. Por exemplo, aqui nós temos mistura de água com vapor. Então, eu quero que vocês se lembrem que calor latente é aquele envolvido quando você não está variando a temperatura do material, está numa temperatura constante, mas está fazendo uma transformação de fase. Você tinha duas fases coexistindo, você está transformando uma completamente na outra. Tá bom? Pessoal, uma outra forma da gente ganhar insight sobre isso aqui é ver um diagrama de fases. Isso aqui já é algo que nem sempre a gente vê no ensino médio, quase nunca, eu diria. Tá? Eu vou esboçar aqui um aspecto, digamos assim, uma estrutura local que é típica de fluidos simples de um único componente. Se vocês pensassem numa amostra de água, vocês vão dizer, beleza, a água é um componente só tem molécula de H2O, mas está longe de ser um fluido simples, tá, pessoal? A água é um dos fluidos mais complexos que existem na natureza, é tema de pesquisas e debates acalorados até hoje. Tem um diagrama de fases riquíssimo, diferentes tipos de gelo, com diferentes estruturas cristalinas, portanto, constituindo diferentes fases.
Então, isso ocorre em altas pressões, é um inferno, a água é riquíssima. Então, eu nunca vou dizer que isso aqui é um diagrama de fases da água, mas vamos imaginar que seja de um fluido simples, e pelo menos para esse tipo de fenômeno que a gente vê aqui, a gente poderia entender que qualitativamente o que vocês vão ver aqui seria representativo, talvez, de uma parte do diagrama de fases real da água, tá bom? Como se isso aqui fosse apenas um recorte. Nós vamos esboçar aqui esse esquema desse diagrama de fases simplificado de um fluido único, de um único componente. Tipicamente, pessoal, nós vamos identificar aqui 3 fases. Uma fase que nós chamamos de fase sólida, que é uma região que a gente imagina que esteja isolada completamente das outras 2 fases desse nosso modelo simples. Essas 2 outras fases são fases fluidas, uma fase de gás e uma fase líquida, tá certo? Agora, tipicamente, quando nós temos fluidos envolvidos no nosso estudo aqui de diagrama de fases, há uma linha de coexistência de fases de extensão finita, certo? Isso aqui é algo muito interessante, porque a gente pode imaginar que a gente pode realizar diferentes caminhos termodinâmicos quase estáticos nesse nosso diagrama. Pessoal, quase estático, porque cada ponto desse diagrama é um diagrama de equilíbrio, tá? Notem aqui que aqui não tem tempo, mas, né, se a gente não ligar para o tempo, se nós quisermos representar apenas a nossa passagem por diversas fases, notem que esse nosso processo de aquecimento do gráfico anterior, ele pode ser representado por uma trajetória termodinâmica como essa aqui, ó. Essa linha horizontal indo da esquerda para a direita, em que você teria começado com gelo, a temperatura desse gelo vai aumentar, até você chegar numa temperatura de fusão. Pessoal, estritamente falando, a temperatura de fusão é só um único ponto nessa linha de coexistência entre as fases sólida e líquida. Eu fiz algo aqui mais estendido na cor rosa só para visualização. Isso aqui seria só um ponto, tá bom? Depois você transformou todo o seu gelo em água, você vai esquentar a sua água, notem que a temperatura está aumentando, até você atingir uma linha de vaporização, em que você vai ter coexistência de fases numa temperatura constante, que seria a única abscissa desse único ponto em rosa aqui, é os 100 graus Celsius, lá da nossa água ao nível do mar, certo? E depois que toda a água tiver sido convertida em vapor da água, você passa a ter um gás que dali em diante pode esquentar com um calor específico distinto, tá bom? Então, aquele nosso processo lá, na sua sequência temporal, seria uma caminhada da esquerda para a direita, por exemplo, ao longo dessa linha. E que a gente pode passar aqui, digamos assim, sequencialmente pelos 3 estados, sólido, líquido, gasoso. Agora, nós conhecemos o processo de sublimação. Se aquela horizontal tivesse sido realizada a uma pressão bem mais baixa, nós poderíamos ter uma passagem direta, por exemplo, de sólido para gás. Notem que essas linhas de coexistência são linhas onde você tem 2 fases sendo igualmente estáveis. Pessoal, numa região como essa aqui, estado sólido, digamos assim, é como se o seu sistema pudesse ser sólido e líquido. Só que o estado líquido ou é instável, ou no mínimo é muito menos estável do que o sólido. Então, dado o tempo de equilibração, certo? Para ser atingido em estado estacionário, todo o seu sistema, todas as suas partículas vão estar caracterizadas como participantes de um estado sólido. Tá? Mas notem que nós temos uma curiosidade. Aparece aqui um ponto triplo. Seria um ponto em que nós poderíamos ter coexistência das 3 fases ao mesmo tempo. E esse ponto crítico, pessoal, ele é um cara muito doido. Porque ele mostra que, enquanto a gente pode ter convicção de que há uma transição de fase, quando nós percorremos um caminho termodinâmico que atravessa essa linha de coexistência, e, em princípio, nada nos impediria de pegar um ponto como esse aqui, na fase líquida, fazermos um trajeto termodinâmico quase estacionário, que nos levasse para um estado gasoso sem atravessarmos uma linha de coexistência. Tá? Pessoal, isso aqui é um reflexo de que as fases líquida e gasosa são igualmente isotrópicas, não tem a estrutura cristalina do sólido. Pessoal, lembre-se que a gente imagina que essa linha de coexistência aqui
se estende infinitamente, tá bom? Então, mesmo a ideia de estritamente você falar em fase líquida e fase gasosa, não é uma ideia completamente precisa, tá bom? Você pode não sentir uma transição de fase dependendo do seu caminho termodinâmico. Muito curioso. Aqui eu usei o par, né? Abscissa ordenada com índice T, temperatura do ponto triplo, pressão do ponto triplo. Aqui nós temos temperatura do ponto crítico, pressão do ponto crítico. Nós vamos dizer que temos um ponto crítico quando é esse ponto final, um términus de uma linha de coexistência de fases. Tá bom? Muito importante isso aqui pra gente, tá? Nossas próximas discussões, lá, a partir da próxima aula, vão estar só centradas nesse cara. Tá bom? Eu, como sempre, tento colocar um texto aqui que sirva, né, para que essas notas de aula sirvam de material de estudo para vocês. Eu não vou ler tudo, certo? Mas eu vou, né, bater o olho e fazer um resumo para vocês. Pessoal, que variáveis que aparecem num diagrama de fase? São as grandezas intensivas. Notem que a nossa primeira ideia lá de uma transição de fase era algo que tinha tempo, em que a gente estava injetando calor no sistema para ver as transições de fase. Aquele tempo, ele depende do nosso processo, ele não é intrínseco da substância. Como eu tinha mencionado aqui, ao introduzir o diagrama de fase, aqui não tem tempo. A gente simplesmente vê estados de equilíbrio que seriam atingidos, não importa quanto tempo passasse, certo? Aqui para a nossa substância, ou para o nosso sistema. Tá bom? Eu destaco aqui, como eu já mencionei, que você pode ter vários candidatos ao estado macroscópico de equilíbrio do sistema. E eu coloquei aqui a seguinte afirmação. O mais comum, no sentido de ocupar o volume no diagrama de fases, ou almost everywhere, certo? Quase em toda parte, você tem uma fase que domina. Pessoal, nessa nossa representação aqui, a maior parte da área é feita por fases puras. Em qualquer um desses pontos aqui, dentro dessas regiões, você tem uma única fase dominante. É o estado de equilíbrio do seu sistema, certo? E digamos assim, eles são áreas. Só que nós vemos que nós temos linhas e pontos, ambos têm medida nula nessa área aqui, certo? Mas eles não são desprezíveis, desconsideráveis. Muito pelo contrário, já está preocupado exatamente com o que acontece nesses pontos, certo? Então, eu comento aqui que apesar da maior parte do meu volume, entre aspas, no diagrama de fases, ser ocupado por fases únicas, nós vamos ter condições de equilíbrio de duas ou mais fases. Numa linha de coexistência, nós vamos ter coexistência entre duas fases. Num ponto triplo, teremos coexistência de 3 fases. Tá bom? Então, como assim, professor? Quer dizer, eu posso ter vários candidatos, às vezes um ganha, mas às vezes dá empate entre 2 ou entre 3? É isso mesmo, tá? Eu acho instrutivo usar um modelo mecânico aqui que o Herbert Cullen apresenta no livro dele, que eu acho muito interessante para ilustrar essa ideia de vários candidatos a equilíbrio. Peço que vocês aguardem só um segundo, eu ouvi um som, deixem-me ver se alguém... Eu que levantei a mãozinha. Pois não, então fala aí, Rodrigo. Eu vou voltar lá para as notas de aula. Fala. Mas então, aquela região ali, onde depois que terminou a linha de coexistência líquido-gás, o que é ali? É líquido-gás? É uma fase, você pode dizer que é uma fase só. Certo? Só que, se você realizar um caminho termodinâmico que atravessa a linha de coexistência, você diz que tem uma transição de fase. Mas como que eu estou transicionando se eu sou uma fase só? Então. Tá. Ninguém tem uma solução mais precisa do que essa. Certo? Eu sei que parece um paradoxo, uma contradição, ou mesmo que eu não sei o que eu estou falando. Mas não é o caso, certo? É como se fosse, digamos assim, uma definição ambígua. É como se você vivesse num apartamento que tem uma parede que divide o seu apartamento em 2 partes, só que essa parede não sobe até o teto. Certo? Você tem efetivamente 2 cômodos nesse imóvel? Para um ser humano, você podia dizer que você tem 2 cômodos. Para um mosquito, não, certo? E voa ali por cima. Pois não, fala.
Eu sei que você vai falar disso ainda, mas só para tentar ver se eu estou entendendo, essa região aí onde não tem a linha de coexistência, se eu quisesse pensar no modelo de Van der Waals, por exemplo, é quando a curva é monotônica, né? Aquela curva pressão-volume. Tipo, e não tem... É quando não tem descontinuidade na transição, é isso. Tipo, ou seja, não tem transição, né? Eu não vou falar da equação de Van der Waals, eu deveria falar, mas eu não vou falar, nem hoje, nem nas próximas aulas, certo? Mas ela é uma equação fenomenológica cuja forma analítica, se ela fosse tomada ao pé da letra, válida sempre, para qualquer pressão e para qualquer temperatura, ela leva a contradições com os axiomas da termodinâmica. Ela teria regiões que não respeitam as condições de estabilidade termodinâmica, certo? O que são as condições de estabilidade termodinâmica para um fluido? Sem falar em matemática, falando só num conceito físico simples. Eu espero que eu tenha uma compressibilidade isotérmica positiva. No seguinte sentido, né? Se eu aplico uma pressão no meu sistema, eu gostaria que o volume dele diminuísse. Certo? A equação de Van der Waals, como eu disse, ela é uma equação fenomenológica, mas ela tem que ser corrigida em certas regiões do seu diagrama de fases, porque se ela não fosse corrigida, ela te levaria ao absurdo de você imaginar que você aumentaria a pressão sobre o seu sistema e o volume dele poderia aumentar. Então, isso leva a correções que a gente coloca lá, que são essas que você está mencionando, que eu sei que você já conhece. Então, elas envolvem a coexistência de duas fases, ou seja, a equação ali, você acharia que seria só gás, mas não é. Você acaba tendo uma coexistência de gás com líquido. Tem aspectos específicos da equação de Van der Waals que a gente pode falar sobre o que acontece com ela na vizinhança do ponto crítico. Certo, Rodrigo? Então, olha só, o que eu estou querendo dizer. A equação de Van der Waals vai ser uma boa fenomenologia, principalmente aqui, ó. Gás, não é isso? Fracamente interagente. Aqui ela vai ser boa. Aqui ela vai precisar de correções como essas aí que você está falando, em que você tem que cortar as partes dela que gerariam instabilidades termodinâmicas. Quando você usar a equação de Van der Waals aqui, você tem que tomar cuidado com coisas mais perigosas do que a coexistência de fases. Você vai ver que surgem expoentes críticos aqui na equação de Van der Waals. Só que são expoentes críticos quantitativamente incorretos. Porque a equação de Van der Waals é intrinsecamente uma equação de campo médio. Mesmo que você faça a correção com aquela construção de áreas que tem em vários livros-textos, você não é capaz de descrever perfeitamente o comportamento perto do ponto crítico. Mas isso aí que você falou dessa correção, realmente é quando você tem coexistência de fases. Faz algum sentido? Eu me desviei demais do que você queria perguntar? Quer complementar a sua pergunta? Não, é isso mesmo. Você respondeu bem. Obrigado, Léo. Ok. Então, vamos lá. Só para eu não deixar aqui no ar. O tipo de conta que a gente faz com a equação de Van der Waals, eu vou fazer com uma teoria de campo médio do modelo de Ising. Certo? A matemática vai ser a mesma, mas como nós não temos tanto tempo no curso, eu vou fazer essa matemática só no modelo magnético. Mas qualitativamente, em termos de compreensão física, vai ser como se a gente tivesse feito por Van der Waals, tá bom? Então não vai faltar nada. Então vamos lá. Qual que é a ideia básica, então, desse meu modelo mecânico, né? Falei que a gente pode ter vários candidatos a equilíbrio, podemos ter duas fases coexistindo ou três fases coexistindo. Aí eu falei que o Kahlen tem um modelo mecânico para transições de fase que eu considero interessante. E eu resolvi trazê-lo aqui, tá bom? O que o Kahlen faz, pessoal? Imagina que você tem uma mesa onde você tem um grande recipiente em formato de U ou de uma semicircunferência, tá? A seção é circular desse camarada aqui, é um cilindro, né, distorcido. E a minha temperatura é ajustável, tá bom? Então, esse meu sistema, como um todo, vai estar em equilíbrio térmico numa certa temperatura. Só que esse sistema é um sistema muito peculiar. A gente pega um certo gás e coloca a mesma quantidade de matéria desse gás nesses dois lados aqui. Por exemplo, 1 mol e 1 mol.
Esses dois lados, né, são dois subsistemas separados por um pistão deslizante. Esse pistão desliza, um tipo de rolha, que se desliza perfeitamente aqui. Não há troca de partículas, tá bom? Só que você pode imaginar que a sua mesa é que tem uma temperatura ajustável, uma única temperatura, esses gases vão estar colocados à mesma temperatura. Tá? Só que tem um detalhe, a massa desse pistão não é desprezível. Então, por isso que eu destaquei aqui, como o Cullen fez, que ele é massivo. Eu indiquei aqui, ó, tem um campo gravitacional aqui, puxando esse cara para baixo. Por quê? Porque a energia termodinâmica desse sistema vai envolver energia do gás 1, energia do gás 2 e uma contribuição de energia potencial gravitacional desse pistão. Vocês vão perceber por que isso é necessário. Só que é ainda mais engenhoso o esquema. Não basta você ter um pistão que tem massa. Você coloca duas pequenas esferas metálicas, por exemplo, só que de materiais distintos nos dois lados desse seu sistema. Tá bom? O que acontece? Digamos que esses nossos materiais, sendo de naturezas distintas, eles têm diferentes coeficientes de dilatação térmica, volumétrica, tá bom? E eles não foram escolhidos à toa. Existe uma temperatura, que eu vou chamar de temperatura crítica, em que os raios das duas esferas são iguais. E, portanto, ocuparão os mesmos volumes. Tá bom? Então, notem que se a gente partisse da situação em que nós montaríamos o nosso sistema com a temperatura legal, em que os raios fossem iguais, e puséssemos o nosso pistão exatamente aqui em cima, nós estaríamos partindo de uma condição completamente simétrica. Porém, pelas diferentes tendências de dilatação dessas duas esferas, nós estamos imaginando que para uma temperatura abaixo da temperatura crítica, o raio... será que eu errei aqui meus raios no meu raciocínio? Tomara que eu não tenha errado. O que interessa é que os raios sejam distintos, tá bom? É que eu tinha a sensação que eu devia ter colocado essa condição aqui de forma oposta. Vamos ver se isso me leva a algum problema depois ou não. Conceitualmente não afeta. O que interessa é que, abaixo da temperatura crítica, uma das esferas tem raio maior do que a outra. E, na outra condição, essa relação entre os raios se inverte. Pessoal, por que isso é importante? Maior raio, maior exclusão de volume aqui, e isso afeta o balanço pressão-volume dos dois lados. Pessoal, olha só. Por que eu precisei falar que o meu pistão tinha massa? Por quê? Se a inércia do pistão fosse desprezível, o que iria acontecer, pessoal? Tem um mol de um lado de gás, tem um mol do outro lado. Aí, o que acontece? Eu botei uma esfera aqui e tem outra esfera lá. Não pense em quem é maior antes, porque a temperatura é variável. Mas imagina que você está numa condição que você poderia ter partido de tudo igual, raios iguais, mas você saiu da temperatura ótima, agora você tem uma esfera grande e outra pequena. Deixa eu pôr o desenho aqui de novo. Imagina isso, tá bom? Pessoal, se o pistão não tivesse massa, ele certamente tombaria para o lado da menor bola. Por quê? Por quê? Eu estou excluindo... Imagina que o pistão tivesse bem no ápice do tubo, tá certo? Mas eu tenho agora uma temperatura, as temperaturas dos gases são iguais, mas os raios das esferas não são iguais. Se o volume dessa bola é maior, se o volume dessa bola, dessa esfera é maior, isso quer dizer que o volume disponível para o gás é menor. Só que o PV é igual dos dois lados, porque é o mesmo nRT. Então, volume da esfera maior, volume do gás menor. Volume do gás menor, pressão maior, porque o PV seria igual dos dois lados. Pressão maior, eu empurro o pistão para o outro lado. Até eu comprimir um pouquinho esse sistema, até eu atingir uma posição de equilíbrio. Tá bom? Então, repito.
Se o pistão não tivesse massa, essa seria esse seria o único possível estado de equilíbrio. O pistão deslocasse para o lado da menor esfera. Não interessa qual é a temperatura, seria ele ir para o lado da menor esfera. Professor, você está dizendo que será possível o pistão ficar estável indo para o lado da maior esfera? Sim, porque o pistão massivo exerce pressão. Ele exerce pressão. Você tem que lidar com a pressão dele, do peso dele, a força dele naquela área. Tá bom? Então, eu espero que isso seja compreensível para vocês, mas é diferente. Imagina que o seu pistãozinho está lá no ápice e ele pode cair para um lado ou para o outro. A gente viu que se ele cair para um lado, que é o que vocês estão vendo aqui no desenho, beleza, isso é estável. Só que se ele cair para o lado da esfera maior, ele não é completamente sem inércia. Ele tem um peso para ele comprimir um pouquinho ali. Ele tem como acomodar, certo? Tanto que essa pressão para o lado que ele cairia, da bolinha maior, ela tem que dar conta da pressão do outro gás, mais a pressão advinda do peso do próprio pistão, tá bom? Então você pode cair para os dois lados quando o seu pistão tem inércia considerável, tá bom? Ufa! Professor, você disse que a energia do sistema, então, vai envolver uma energia potencial gravitacional? É, porque eu estou dizendo que tem essa possibilidade agora. A massa dele é importante. As energias termodinâmicas dos dois gases e a energia termodinâmica das esferas. Essa eu considero desprezível. Tudo bem? É um tipo de Gedanken Experiment, tá certo? É um experimento de pensamento. Poderia ser realizado, certo? Basta que a capacidade térmica dos gases e do pistão seja muito maior do que essas bolinhas. Podemos fazer essas bolinhas bem pequenas. O que interessa é que elas tenham raios distintos entre si e possam ter raios iguais, tá bom? Então, ó, tudo isso que eu estou escrevendo aqui no texto é mais ou menos isso que eu falei. O fato do pistão ter peso faz com que você tenha 2 mínimos de energia. O ápice é uma posição instável para o seu pistão, mas agora ele pode atingir um mínimo indo para cada um dos lados. Só que ninguém disse que esses mínimos seriam equivalentes. Aí eu ainda tenho esferas de diferentes raios lá, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem 2 caras, 2 pontos estáveis, tá bom? Que são mínimos de energia. Um deles é apenas mínimo local, o outro é global. Então vamos ver esse desenho que eu fiz aqui para eu ver se eu fiz de uma forma consistente. Tá? Vamos ver isso aqui. Ó. Imaginei aqui uma situação de temperatura acima da crítica. Se a temperatura for acima da crítica, eu quis dizer que o maior raio seria da bolinha da direita. Deixa eu voltar lá em cima para ver se eu cometi um erro lá mesmo ou não. Era essa a situação que eu queria fazer. T maior do que TC. Ó, eu fiz o R1 menor do que o R2. Tá bom, o R2 é o meu da direita. Fiz certo. Eu só estava confundindo o meu 1 com o meu 2. O que interessa é que seja a bolinha da direita maior na temperatura mais alta. Então não tem erro nenhum. Oba. Então, ó. Temperatura acima de TC, bolinha da direita é maior. Eu tentei convencer vocês aqui que se o pistão não tivesse peso nenhum, eu já teria uma condição de estabilidade com o pistão caindo para cá, para fazer o P vezes V dos dois lados ser igual. Mas ele tem massa. Isso afeta essa estabilidade? Não, só suaviza um pouco. Mas tem um ponto estável aqui. O que eu tentei mostrar para vocês é que tem uma outra condição estável quando ele cai para esse lado. Mesmo que isso fosse impossível para um pistão sem massa, quando o pistão tem massa, isso é possível. Mas notem, é uma posição mais alta, né, pessoal? Digamos assim, a tendência seria ele buscar onde tem mais espaço, que seria mais volume de gás disponível, porque é uma bolinha menor lá. Então a gente pode dizer que a gente tem aqui 2 mínimos de energia, um mais profundo. Eu coloquei o mínimo de energia mais profundo à esquerda para sugerir que esse aqui seria o cara mais estável, mas eu tenho um mínimo local de energia correspondente ao meu pistão vir para o lado da bolinha da esfera de maior raio, sim. Tá bom? Na minha temperatura crítica, que agora eu iria diminuindo, pessoal, os raios das minhas esferas serão iguais.
Então, de novo, alguém pode imaginar, não, professor, mas por simetria, pressão igual, o meu pistão tem que ficar aqui. Não, galera, porque ele tem peso. O peso dele não é desprezível, ele tem uma energia potencial gravitacional comparável com a dos gases. Então ele consegue, se ele cair para o ladinho, ele consegue comprimir um pouquinho o gás daquele lado para onde ele caiu. Mas a gente vai ter, então, aqui duas possíveis posições de estabilidade equivalentes. O meu desenho não ficou bom, não está perfeito, mas eu quis sugerir que os dois mínimos de energia tinham a mesma profundidade. E em todos os casos, pessoal, o ápice do meu tubo em 1 é uma posição instável. Tá bom? Quando eu abaixo a temperatura ainda mais, nós temos uma mudança qualitativa em relação aos dois mínimos, sobre quem é o mais estável. Agora tornou-se o da direita, porque agora esse raio da bolinha da direita ficaria menor. Só que notem, qualitativamente é a mesma coisa. A gente continua a ter duas condições de estabilidade. Tá bom? Professor, o que isso tem a ver com diagrama de fases? Pessoal, a gente estaria aqui comparando, por exemplo, uma fase sólida com uma fase líquida, mas quem é sólido, quem é líquido, depende da temperatura. Tá? Se você estiver numa linha de coexistência entre as fases sólida e líquida, se você está um pouquinho para o lado do sólido, quer dizer que a energia mais baixa seria do sólido. Se você tiver um pouquinho para o outro lado, para o lado do líquido, quer dizer que o líquido seria o mais baixo. E exatamente na linha de coexistência, os dois caras seriam igualmente estáveis. Professor, mas por que eu não vejo, então, sólido e líquido ao mesmo tempo, mesmo que o sólido seja mais estável? Pessoal, isso aqui é um modelo, isso aqui não é uma representação perfeita, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem vários fatores envolvidos. Um deles é o limite termodinâmico. Não tem limite termodinâmico, quantidade de partículas indo para infinito, nesse modelo mecânico. Eu só tenho uma bolinha aqui. Um pistão aqui. Eu não tenho infinitos pistões, tá bom? Então, o máximo que eu poderia pensar aqui seria uma interpretação dinâmica. Imagina que a sua mesa é chacoalhada, não vai poder ser com qualquer amplitude ou com qualquer frequência, mas imagine que seja um chacoalhão capaz de fazer o pistão mudar de um mínimo de energia, que é apenas local, para o outro, que é global. Pessoal, numa escala de tempo muito grande, você permaneceria muito mais tempo aqui do que aqui. Não é o que acontece no equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico não vem de muito tempo, vem de quantidade de partículas ser muito grande, e aí você vai para um único estado de equilíbrio. Nessa interpretação dinâmica, para tentar salvar o modelo mecânico, eu diria que a enorme maioria do tempo você acaba ficando no seu mínimo global de energia. E não em um estado meta-estável de uma meia-vida temporária. Tá bom? Então, é uma prova de princípio isso aqui. Então, na prática, macroscopicamente, você sempre vai ficar na menor energia livre. Pessoal, isso aqui é algum tipo de energia livre. Chamei de F. Tá bom? E aqui eu estaria representando as possíveis posições do nosso pistão. Eu quero que vocês percebam o seguinte, eu desenhei isso aqui, por mais que seja um esquema quantitativamente impreciso, pessoal, esses mínimos estão sempre separados, tá? Notem que eu não estou dizendo que fica exatamente fixo. A vertical que passaria por esse mínimo aqui não é exatamente a mesma daqui, não é exatamente a mesma daqui. Mas notem que as abscissas desses mínimos não se tocam. Tudo bem? Então, isso aqui nos leva a um tipo de descontinuidade. Tá? Na verdade, se você estiver andando aqui, você está aqui e de repente você pula para cá. De repente você pula para cá, à medida que você vai ajustando a temperatura. Tá bom? Então, essas posições aqui estão sempre separadas. Tá? Isso é um modelo, pessoal, do que a gente está vendo, porque a gente vai chamar de uma transição descontínua ou de primeira ordem. Primeira ordem por quê? Calma, estamos chegando lá. Tá bom? Então, eu comento aqui tudo isso que eu mencionei para vocês. Sempre há dois estados possíveis
Ambos são estáveis, mas na verdade um deles é só meta-estável, um mínimo de energia é local, o outro é global. Comentei aqui que esse modelo não incorpora o papel do limite termodinâmico, que é o que faz de verdade você ir só para um deles. Você só teria os dois quando realmente os mínimos fossem equivalentes, tá bom? Eu faço um comentário aqui sobre como que a gente interpretaria isso microscopicamente. Quando eu digo microscopicamente, é física estatística. Função-partição. Tá? Então, eu comento aqui, ó. Nós já vimos em aulas anteriores, né, pessoal, quando eu discuti o limite termodinâmico exaustivamente com vocês, nós sabemos que a energia livre, ela é determinada por uma função-partição. Toda energia livre, em qualquer ensemble, é menos KBT logaritmo de algum tipo de função-partição. A gente escreve algo aqui como se fosse o canônico, para a gente ter algo concreto aqui para a gente olhar. Sempre é o nosso modelo, o canônico. E eu escrevo aqui o canônico com aquela forma de somar, não nos microestados, mas somar nas energias e levar em conta explicitamente a degenerescência. Isso não é importante aqui, tá? Isso não é importante. Mas é uma notação mais adequada para eu relembrar um outro resultado para vocês. Vocês lembram o quanto que eu chamei a atenção de vocês para dizer que o logaritmo da função partição, sendo uma soma de termos exponencialmente assintóticos no número de partículas, ó, exponencial, energia extensiva. Então, assintoticamente, isso aqui é linear no número de partículas. Vocês lembram que eu disse que o logaritmo de uma soma como essa, assintoticamente, é o logaritmo do termo máximo? Um termo só dominava a brincadeira? Lembra disso? Isso é um resultado conceitualmente muito importante, pessoal. Para a gente entender o limite termodinâmico, os ensembles, e para a gente entender essas transições de fase. Pessoal, quem disse que é sempre uma única dessas parcelas que será o termo máximo para qualquer condição? Esses caras dependem de um monte de coisa. Beta é temperatura. Se eu estou pensando em canônico, o meu Z, função de partição, é uma função de TVN. T, V e N. Os meus níveis de energia dependem do meu volume. Lembra daquela densidade de estados dos nossos gases quânticos? Não aparecia volume sobre o cubo de 2π, H cortado, umas coisas assim, lá no nosso gás de Bose? Certo? T, V, N, essas coisas influenciam esses termos. Eles são funções. Por mais que a gente coloque aqui só uma função de E, você tem dependências em TVN escondidas aqui. Então, pode ser que quando a gente varie esses parâmetros, que a gente pode chamar de parâmetros de controle, como foi a temperatura aqui para o nosso modelo, pode ser que uma hora o termo máximo da função partição seja um, pode ser que seja outro, em outra hora. Tá certo? Então, eu coloco aqui, a identidade do termo máximo pode mudar quando eu cruzo uma temperatura crítica. Então, de repente, a sua energia livre, que dependia essencialmente de um único termo da função partição, esquece esse termo e passa a depender de outro. Porque você ajustou a temperatura para fazer o termo máximo tornar-se outro. Tá claro uma visão de uma descontinuidade aí, tá certo? Então, repentinamente, a energia livre pode passar a ser governada por outra fase, em princípio. Então, é uma interpretação microscópica no formalismo da física estatística de como estaria ocorrendo essa transição de fase. E notem que eu preciso estar no limite termodinâmico para que essa descontinuidade se manifeste. Vocês devem se lembrar que eu já mencionei na aula passada que uma função partição toda, se toda ela fosse sempre válida, a gente estaria com um problema, porque a gente está somando um monte de grandezas que seriam bem comportadas, analíticas. O resultado deveria ser sempre analítico. Só que no limite termodinâmico, a gente pula de um termo para outro, a gente não está olhando sempre a mesma soma. Então, isso é mais uma sugestão do porquê que a gente pode estar vendo uma não analiticidade emergir de uma soma de termos analíticos. Porque, na verdade, a gente não olha a soma toda. Tem hora que a gente pode estar olhando só uma parcela e, de repente,
Variei um parâmetro de controle, eu vou olhar para outra parcela. Pessoal, falta de analiticidade poderia surgir no limite de uma soma de termos infinitos também, tá? Nós temos sequências de funções que são todas contínuas, por exemplo, e o limite da sequência dessas funções ou dessa soma vira algo descontínuo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa disso para falar das transições de fase aqui. Você não precisa somar todo mundo. O infinito está surgindo em outro papel. Ele está surgindo nessa expansão assintótica. Tá certo? Você pular de um termo máximo para outro termo máximo sob outras condições. Então, isso é diferente daquele outro argumento da sua soma introduzir descontinuidades, tá bom? Não é a soma. Ótimo. Vamos continuar essa análise, então, do que acontece nessas linhas de coexistência. Então, parece que tem uma descontinuidade mesmo aí, então, o que é isso, né? Eu já mostrei você pular de um mínimo para outro. Falei agora de você pular de um termo da função partição para outro, repentinamente. Vamos explorar mais essa linha de coexistência e as descontinuidades aí. A gente vai voltar agora para um argumento mais termodinâmico e não físico-estatístico, tá bom? Eu afirmo que a linha de coexistência, né, a compreensão dela requer a análise da energia livre por partícula e não da energia livre pura, como talvez o meu modelo mecânico tenha sugerido demais. Vamos ver, tá? Por simplicidade, vamos imaginar a coisa mais simples possível, que é você ter duas fases fluidas. Não vamos nem mexer com sólido, com líquido. Imagina que você tem um líquido e um gás do fluido mais simples que você podia imaginar. É um único componente, só tem um tipo de molécula, só que você tem duas fases. Então, é um equilíbrio gás-líquido. Poderia ser água e vapor de água, tá bom? Aí eu coloco aqui uma gravidade de novo, só para eu ter uma justificativa para eu fazer essa separação de fases desse jeito. Gás em cima, líquido embaixo. Pessoal, se você colocar em órbita, em gravidade zero, uma mistura de gás e líquido, não vai ficar assim, certo? Como é que vai ficar? Pensem aí. Então, eu estou separando essas fases desse jeito, por causa dessa... Imaginando que tem uma gravidade, embora a energia dela não vai fazer nenhum papel aqui. E eu digo o seguinte, eu vou pegar uma amostra do meu sistema. A amostra do meu sistema é uma regiãozinha do espaço que eu vou olhar, que eu estou marcando com essa regiãozinha aqui em rosa. Sei lá, imagina que eu peguei uma bolinha rosa aqui, na interface de separação das duas fases. Tá? Então, eu vou estar pegando um subsistema do meu todo, só que esse subsistema, eu vou passar a chamá-lo de sistema para mim, e ele tem dois subsistemas, são as duas fases. Tá certo? Então, cada uma dessas fases faz o papel de um subsistema. Pessoal, essas minhas fases, dentro dessa minha regiãozinha que envolve gás e líquido, essas duas fases estão em equilíbrio térmico, porque eu imaginei que já estava tudo em equilíbrio. Mecânico. Então, quer dizer que as suas temperaturas serão iguais. Quer dizer que suas pressões serão iguais. Pessoal, a gente tem equilíbrio de pressão, né, numa interface água e vapor de água, certo? Senão, não era uma situação de equilíbrio. Tá? Física 2. Tá? Agora, o detalhe é que nós também temos equilíbrio químico. Nós também temos equilíbrio químico. Químico no sentido do potencial químico, troca de partículas. Por quê, pessoal? Porque essas fases estão coexistindo. Então, o tempo todo, a gente tem moléculas de água vaporizando e moléculas do vapor condensando. E a gente está em um estado de equilíbrio. Mesmo que esse seu sistema fechado aqui esteja isolado, tá certo? Mas nós temos uma interconversão contínua entre partículas nas duas fases, de uma fase para outra, tá bom? Então, peraí, se a gente tem equilíbrio químico, equilíbrio térmico igualou a temperatura, e equilíbrio mecânico igualou a pressão. Equilíbrio químico, pessoal, tem que igualar os potenciais químicos. O potencial químico está aí para isso, certo? Tá? Então, se a gente chamar de T e P, essa temperatura e essa pressão comuns das nossas duas fases, a gente pode expressar o potencial químico das duas fases como funções de T e P, e esses potenciais químicos são iguais. Para alguém que acha esse argumento muito jogado e muito direto, porque às vezes o potencial químico é um pouco mais elusivo na nossa compreensão, vai ter um outro argumento daqui a pouco, tá? A
A gente vai chegar disso numa conclusão. Vocês vão ver que, na verdade, a gente também pode partir da conclusão e chegar nessa afirmação de igualdade dos potenciais químicos. Vejam o que deixa vocês mais satisfeitos. Tá? Ora, só da gente estar vendo aqui temperatura e pressão constantes, nós somos conceitualmente empurrados para a energia livre de Gibbs. É muito claro que quando você tem um banho térmico e mecânico, você tem que pensar na energia de Gibbs. Energia livre de Gibbs, pessoal, ela é definida como, né, para um sistema fluido monocomponente, como U menos TS mais PV. Só que algo que a gente já fez, hoje eu vou só resgatar, se a gente usar aquela relação de Euler que amarra todas essas nossas grandezas, isso aqui é exatamente μn. Então, a energia livre de Gibbs, pessoal, é igual a μn. É uma relação muito útil que simplifica muitas coisas. Do mesmo jeito que no ensemble grão canônico, o potencial de Landau é menos PV. A gente também já usou essa simplificação até na aula passada. Pois é, mas no ensemble de Gibbs, a relação simples é G é igual a μn. Desde que você enxergue esses caras como funções de T e P também. Tá bom? Só que olha só o que a gente faz. Se esse é o número de partículas, eu posso passar ele dividindo aqui para esse lado esquerdo. Eu vou ter uma grandeza que é a energia livre de Gibbs por partícula. Se eu tiver na fase A, eu tenho energia livre de Gibbs por partícula da fase A, que deveria estar dividido pelo número de partículas na fase A. A mesma coisa vale para outra fase. Pessoal, ao invés de falar gás, líquido, eu adotei os nomes A e B, tá? Eu escrevi aqui, mas acho que eu não tinha falado explicitamente. Chama de A e B as fases. É mais fácil do que ficar falando gás, líquido o tempo todo. Não interessa quais são. São quaisquer duas fases do lado de uma linha de coexistência. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Podemos introduzir essas energias livres de Gibbs por partícula, só que cada uma delas é o potencial químico da fase. G dividido por N é o potencial químico. Então, se eu parto da afirmação, que eu disse que para mim é muito natural, mas que alguns podem discordar, que eu tenho que ter igualdade dos potenciais químicos, porque é um equilíbrio químico, né, de troca de partículas, esses caras são as energias livres de Gibbs por partículas. Então, a igualdade deles, claro que implica igualdade desses caras. O μA é igual ao GA, o μB é igual ao GB. Então, aqui nós temos uma igualdade de energia livre por partícula. Tá bom? Ok. Pessoal, isso vale na linha de coexistência de A e B. Eu já tinha mencionado que tinha gente que podia achar estranho. Tá bom, vamos fazer de outra forma? Você tem duas fases, A e B, não tem? Tá bom. Então, pensa assim. Imagina que você tem NA partículas na fase A e NB partículas na fase B. É uma convivência de duas fases. A quantidade de partículas nas duas fases é uma constante. Uma fase é caracterizada por uma energia livre de Gibbs por partícula. A outra também, mas é outra energia livre por partícula. A sua energia livre total do sistema, somando as duas fases, é energia por partícula vezes número de partículas, mais energia por partícula vezes número de partículas. No estado de equilíbrio, em um estado de equilíbrio, a sua energia livre está no mínimo. Se está no mínimo, diferencial é nula. Pessoal, tomem diferencial DG, vai ter DGA? Não, vai ter DNA. GA é constante, é típico da fase. E vai ter um DNB. Só que DNA mais DNB é zero. Substitui isso aqui, igualou isso aqui a zero. Vocês não terão outra escolha a não ser concluir que os potenciais químicos nas duas fases serão iguais. Por quê? Porque você viu que as energias de Gibbs por partículas são iguais e elas são os potenciais químicos. Então, como eu disse, se você acha mais convincente olhar esse mínimo da energia livre de Gibbs e daqui concluir que os potenciais químicos são iguais, ótimo, siga esse caminho. Só que se você igualou a pressão, igualou a temperatura, você já podia igualar isso aqui diretamente, tá bom? Pra você ganhar mais confiança sobre o significado do potencial químico. Notem que não tem banho, tá, pessoal? Não tem um cara maior do que o outro. Aqui são os dois subsistemas, que são as duas fases. Tá em equilíbrio? Equilíbrio térmico, mecânico, químico.
Tá bom? Se alguém ainda precisa de mais algum argumento sobre o que está acontecendo aqui, olha que resultado bonitinho. Ah, por fim, tá bom, a minha energia livre de Gibbs é uma contribuição da fase A mais uma contribuição da fase B. Só que se o número de partículas é constante, o NB é o número total de partículas menos NA. Ué, mas peraí, isso aqui é NGB, deixa ele aqui. E aqui você vai ter NaGA menos NaGB. Ué, mas na coexistência GA é igual a GB, então isso aqui é NGB. Caramba, a minha energia livre de Gibbs é como se todo mundo tivesse na fase B? Pessoal, sim, é verdade. E dá para mostrar que é a mesma coisa, como se todo mundo tivesse na fase A. Pessoal, não é uma condição de coexistência de fases? Quando você está fundindo gelo, você não pode ter qualquer proporção de gelo e água a 0 graus Celsius? Desde que seja tudo água a 0 graus Celsius, ou tudo gelo a 0 graus Celsius? Ou qualquer mistura no meio? É indiferente. Tá bom? A gente fornece um calor latente, por exemplo, para transformar todo o gelo em 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius. Só que você manteve ali a sua temperatura, tudo aquilo, pessoal, está num ponto de uma linha de coexistência de fases. Você tem qualquer proporção entre as fases vivendo naquele ponto. Todas correspondem ao mesmo ponto. Tá bom? Ufa! Tá, a gente aprendeu algo interessante aqui agora. O meu potencial químico... Pessoal, eu vou falar potencial químico ao invés de energia livre de Gibbs por partícula, tá bom? O meu potencial químico, galera, é constante. É uma grandeza... Perdão, constante não é o melhor termo, né? Ele é contínuo quando eu atravesso uma linha de coexistência. Pode ser que ele vá mudando, só que eu cheguei num valor e eu parto imediatamente daquele valor quando eu vou mudar do outro lado da linha de coexistência. Eu tenho continuidade do meu potencial químico. Bom, só que o seu potencial químico, ele é a sua energia de Gibbs, que é uma função de T e P. E a gente sabe que essas energias livres estão aqui só para a gente tomar derivadas. Então, a gente pode tomar derivada em relação à temperatura, derivada parcial em relação à pressão. Pessoal, a energia livre por partícula ou potencial químico é contínuo quando você atravessa uma linha de coexistência. Mas as suas derivadas nas suas variáveis, em geral, não são. Tá bom? Então, eu destaco aqui, essa continuidade não precisa ocorrer com todas as grandezas termodinâmicas. Tipicamente, para a gente ficar nesse nosso exemplo de dois fluidos, né, duas fases fluidas, né, a entropia por partícula e o volume específico, o volume por partícula, são descontínuos nessa transição. Tá? Em particular, ó, a gente pode definir a entropia por partículas da forma usual, volume por partícula do mesmo jeito. A gente pode partir da nossa forma diferencial para a variação da energia de Gibbs. É uma função de T, P e poderia depender de N. A gente faz um N valer 1, porque a gente quer ficar por partícula. Então, isso aqui, na verdade, virou DGzinho. Porque quando N igual a 1, as grandezas correspondem. Isso vale para G também. Então, quando N igual a 1, o N não varia, esse termo se anula. Essa entropia vira entropia por partícula. Esse volume vira um volume por partícula. Então, aqui é uma relação diferencial envolvendo essas grandezas por partícula. Notem que as intensivas não dependem disso. Tá bom? Na linha de coexistência, pessoal, variação de energia livre nas duas fases. Imagina que você andou na linha de coexistência. Essas variações... repara... imagina que você andou ao longo da linha de coexistência, certo? Eu disse que
Eu não disse que o potencial químico era constante ao longo de toda a linha, tá? De um ponto para outro da linha, ele poderia mudar. O que vai acontecer é, em qualquer ponto, se você olhar um pouquinho para um lado de uma fase, um pouquinho para o outro, esses caras são iguais, são contínuos. Mas quando a gente olha essa variação na linha de coexistência, nós somos levados a igualar essas variações aqui. Então, essa variação infinitesimal para a fase A, ela tem que ser igual à variação infinitesimal para a fase B. A gente pode jogar tudo que tem dp para um lado, tudo que tem dt para o outro lado, e aquelas nossas famosas mudanças de variáveis em termodinâmica, nós temos um monte de derivadas parciais aqui, né? Essas entropias e volumes por partícula deveriam ser vistos como derivadas parciais, e é possível provar, e formalmente as diferenciais do cálculo facilitam para a gente, que se a gente dividir, entre aspas, dp por dt, para a gente pensar no p como uma função de uma única variável t, a gente vai poder extrair a inclinação de uma curva de coexistência no diagrama de fase. Se nosso diagrama de fase para um fluido simples não era pressão em função da temperatura, dp e dt vai me dar a inclinação da curva de coexistência. Então, isso faça as contas, é simples aqui. Você vai ter esse coeficiente de diferenças de entropia por diferenças de volume. Você pode multiplicar pelo número de partículas para você chegar... será que eu cometi um erro aqui? Aqui, deixe-me ver. Eu fiquei inseguro aqui agora, pessoal. Talvez eu tenha errado algo aqui no caminho. Eu vou avaliar isso depois, perdão. Mas o resultado eu sei que está certo, tá? Pode ser que eu tenha tido uma pane cerebral aqui no meio. Mas o fato é, a gente consegue mostrar que essa razão vai ser, se a gente multiplicar e dividir pela temperatura do sistema, nós vamos ter aqui um termo temperatura vezes variação de entropia, sobre temperatura, variação de volume, só que para uma única temperatura, se estivesse bem definida, certo? A gente vai ter que T delta S vai ser o calor reversível, o calor reversível fornecido ao sistema para você atravessar a linha de coexistência, que é exatamente o que a gente chama de calor latente. Então, essa equação aqui eu tenho certeza que está correta, tá? Depois eu vou investigar aquilo ali, eu não vou ter condição de fazer isso aqui agora. O fato é que nós temos a equação de Clausius-Clapeyron, certo? Que nos dá essa inclinação das nossas linhas de coexistência, envolvendo aqui um calor latente quando nós temos uma temperatura constante. Lembre-se do nosso gráfico inicial do início da aula. Quando a gente tem calor latente, é exatamente quando nós temos patamares de temperatura, porque a gente está só convertendo uma fase em outra, certo? Então, esse calor latente é importante aqui a gente perceber que ele se manifesta. De que forma? Nós temos diferenças de entropia e diferenças de volumes específicos por unidade de partícula nas duas fases. Um líquido, uma certa massa de líquido de água que se vaporiza, certo? Mesmo o vapor a 100 graus Celsius não ocupa o mesmo volume do que o seu líquido a 100 graus Celsius. O mesmo vale para um gelo a 0 graus Celsius e uma massa de água a 0 graus Celsius. O volume não é o mesmo. Então, apesar do potencial químico variar continuamente, quando se atravessa uma linha de coexistência, o mesmo não ocorre para outras grandezas. Então, nós temos descontinuidades aqui que se manifestam, podem ser lidas, por exemplo, no calor latente envolvido. Tá bom? Então, vocês poderiam ter a impressão que a gente chegou aqui... tá bom, professor, beleza. Fim da história, então? Então, transições de fase são isso. Eu tenho linhas de coexistência, eu atravesso essas linhas de coexistência. Lá, o potencial químico das duas fases é igual, mas tem coisas que são descontínuas. Por exemplo, variações de entropia, está associado a uma variação de calor, que é o calor latente. Pronto, acabou? Descrevi transições de fase, é isso? Não. Muito pelo contrário, isso não é o fim da história.
tá? Essas estão longe de ser as transições de fase mais interessantes que existem. Eu vou mencionar um pouco aqui o que é a classificação que a gente faz hoje em dia de transições de fase, e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente ainda não viu e que é extremamente interessante, tá bom? Então, aqui eu vou ler de uma forma aqui um pouco mais sequencial. Ó. Na infância do estudo das transições de fase, um pesquisador chamado Paul Ehrenfest, ele propôs uma classificação. Ele disse o seguinte, tá bom, tenho duas fases, potencial químico é a coisa mais importante que tem. O potencial químico, ele é a minha energia livre de Gibbs pertinente, a energia livre de Gibbs por partícula. Ele é a grandeza pertinente. Tenho uma energia livre, tenho tudo sai dele, e ele é contínuo. Ele não vai me apresentar salto nenhum, meu potencial químico. Então, eu vou ver como são as derivadas dele. A gente acabou de ver aqui que derivadas parciais em relação à temperatura ou à pressão resultam em grandezas que têm descontinuidades. Então, eu posso ter descontinuidade nas primeiras derivadas do potencial químico. Então, o Ehrenfest diz o seguinte, eu vou dizer que se eu tenho uma transição de fase em que a ordem mais baixa de uma derivada que tiver descontinuidade for n, eu vou dizer que essa transição é de ordem n. Eu sei que eu acabei de dizer que a primeira derivada do potencial químico, em relação a T ou a P, já deu descontinuidade. Mas isso foi um exemplo específico de um fluido simples, tá, pessoal? Então, o que o Ehrenfest falou foi o seguinte, imagina que você tem o potencial químico do sistema, né, que caracteriza as suas duas fases. Tá bom? Você pode calcular ele numa fase, na outra. Esse cara é contínuo. Calcule todas as primeiras derivadas possíveis. Apareceu descontinuidade? Não. Então, essa transição certamente não seria de primeira ordem. Vamos para todas as possíveis derivadas segundas. Um monte delas é boa, contínua, mas tem uma que é descontínua. Essa transição de fase seria de segunda ordem. Ah, não, nenhuma das de segunda ordem apresentou descontinuidade. Vamos para as de terceira ordem. Alguma delas é descontínua? Ah, então essa é a 3 seria a ordem mais baixa em que apareceu uma descontinuidade. A transição seria de terceira ordem. Foi isso que Paul Ehrenfest propôs. Só que essa classificação é velha, embora parte da inspiração dela tenha se mantido. Por que essa classificação é velha? O Paul Ehrenfest, ele não contava com singularidades mais exóticas do que descontinuidades, tá bom? Nós temos, na prática de um monte de sistemas de interesse, divergências, grandezas que vão para o infinito, não só que são descontínuas. E, além disso, nós temos algo extremamente curioso, que é, mesmo com continuidade, nós podemos ter uma falta de bom comportamento. Onde nós já vimos isso? Eu chamei isso aqui de falta de analiticidade, mesmo em um ponto de continuidade. Nós vimos isso, pessoal, na aula passada, na condensação de Bose-Einstein. Nós vimos que a fração de bósons no estado fundamental a temperaturas baixas obedece uma expressão como essa aqui, em que nós não tínhamos uma potência da temperatura, e sim um expoente fracionário. 3/2. Ó, essa nossa função, não apenas na vizinhança do ponto crítico, mas em toda a região de baixas temperaturas, isso aqui não é comum, tá, pessoal? Nem sempre você vai ter algo assim, uma lei de potência, para qualquer temperatura. Mas a gente vai ver que isso vai ser típico aqui. E é só aqui que importa. Sabe por quê? Isso não é uma potência usual no sentido de uma série de potências. Esse expoente é fracionário. Isso quer dizer, pessoal, que não é possível construir uma série de Taylor para esse observável nessa região, quando você está se aproximando da temperatura crítica por baixo. Tá bom? Porque isso é fracionário. Isso não é série de potências. Tá? Se a gente interpreta qualquer expressão de expoente fracionário, até mesmo no sentido dos complexos, a gente sabe que a gente pode ter infinitos ramos aí, dependendo do número que aparece. No caso, como isso aqui é racional, seria um número finito de ramos.
Mas interpretando como uma função complexa, eu tenho mais de um ramo. Essa função seria plurívoca. Isso é uma singularidade, tá bom? A gente chama uma função de analítica, seja ela real ou complexa, que é algo muito mais poderoso, né? Mas existe o conceito de uma função real analítica. Que seja, não precisa ir para complexos. Uma função é analítica em um ponto do seu domínio se ela pode ser localmente expressa como uma série de potências. E nós vimos na aula passada um exemplo concreto de que isso às vezes não acontece. Bom? Então o que eu estou querendo dizer é que a fenomenologia de possíveis transições de fase é muito mais rica do que o coitado do Paul Ehrenfest, esforçado Paul Ehrenfest, tentou fazer no começo do século XX. Tá? Mas parte do que ele fez se preservou. Então como que a gente classifica as transições de fase hoje em dia? Ó, vou ler aqui. A classificação moderna consiste em nós chamarmos de uma transição de primeira ordem ou descontínua. Pô, manteve o nome primeira ordem, professor? Eu disse que parte se mantinha, né? Nós vamos chamar uma transição de primeira ordem descontínua qualquer transição de fase em que ocorra uma descontinuidade em alguma derivada primeira da energia livre. Muito parecido com o Ehrenfest, sim. Tá bom? Ou seja, mas essa descontinuidade aparece quando? Quando eu cruzo uma linha de coexistência. Exatamente o que a gente falava antes. E com a consequente existência de algum calor latente não nulo. Então eu quis falar da equação de Clausius-Clapeyron até para eu dar um sentido mais preciso para aquele calor latente do início da aula, que é aquilo que a gente conhece lá de ensino médio. Tem uma transição. Existe um calor latente? Existe, né? Algo digno de ser chamado de calor latente? É porque você está com uma transição de primeira ordem, você está cruzando uma linha de coexistência e isso vai aparecer. Tá bom? O fato é, toda e qualquer outra transição de fase que não for de primeira ordem, você joga tudo num mesmo nome. Você não fala mais segunda ordem, terceira ordem, sugerindo que até então tudo é bem comportado. Porque nós acabamos de ver que nós podemos ter algo que parece ser bem comportado, mas nós já temos que prestar atenção antes, entende? Ehrenfest deixava a bagunça lá para ordens mais altas, mas às vezes em ordens mais baixas, a gente já está vendo algo alarmante, tá? Mesmo que não seja uma descontinuidade. Essa função aqui é contínua, pessoal. Tá? Então a gente chama toda transição que não for de primeira ordem, nós chamamos de transições críticas. Por isso que a gente fala em fenômenos críticos. Então, estritamente falando, dizer que você está estudando fenômenos críticos não é a mesma coisa que estudar transições de fase geral. Quando você estuda fenômenos críticos, você está estudando transições de fase que não são de primeira ordem. Tá bom? Então, nós chamamos essas outras transições de críticas ou contínuas, embora ainda tenha gente que chame todas elas de segunda ordem. Porque qualquer problema ou não viria, poxa vida, viria da segunda ordem em diante. A gente abandonou a Ehrenfest só por causa disso. Eu e vários autores não gostamos desse nome segunda ordem, não, tá? Mas tem gente que usa. Os melhores nomes são transições contínuas ou críticas. Só que agora vem uma questão. Professor, você mostrou pra gente um diagrama de fase. Tava lá o bicho, diagrama de fase, você mostrou as fases, tinha as linhas. Eu vou passar de uma fase para outra para eu transicionar de fase. Você disse que as de primeira ordem é quando você atravessa uma linha de coexistência. Como que eu podia ir de uma fase para outra e transicionar se eu não atravessasse uma linha de coexistência? Que outro tipo de transição que pode ter que não seja de primeira ordem? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês um diagrama de fases de um ferromagneto. Tá bom? As grandezas intensivas são campo magnético externo, nem que eu jogue umas constantes ali nele, tá certo? Pode não ter as dimensões físicas usuais, mas é um tipo de campo efetivo, em função da temperatura. São esses meus parâmetros intensivos. O meu magneto está sujeito a um banho térmico e a um campo magnético externo, parâmetros intensivos. A gente vai ter uma fase de magnetização que a gente vai chamar de positiva.
Eu nem disse quem são os meus dipolos, mas eu já falei de modelo de Ising para vocês, tá? Vou falar mais na próxima aula. Você tem uma fase de magnetização positiva em que os seus dipolinhos elementares estariam alinhados com o campo, tá, externo. Caso o campo existisse, certo? Você poderia ter também o seu campo externo, desculpa, eu não me expressei bem. Se o seu campo for positivo, todos os spins se alinham para ele, direção positiva, por exemplo, Z positivo. Se o campo estiver para baixo, os seus spins, né, num estado de equilíbrio termodinâmico, vão majoritariamente se alinhar a ele e apontar para baixo. Se a gente tentar pegar um magneto que esteja com um alinhamento, variar o campo para flipar todo o sistema, virar a polarização, a gente vai ter que dar um calor latente para o nosso sistema, um cruzamento. Só que existe um ponto crítico também nesse sistema, embora eu só tenha apresentado isso para vocês, não tenha demonstrado, como eu fiz com o meu fluido simples no início da aula. Então, existe um términus dessa linha de coexistência. Para temperaturas suficientemente altas, a gente poderia passar de uma magnetização para outra sem sentir o pagamento de um preço de um calor latente, por exemplo. Notem como essa situação aqui faz algum sentido. Imagina que o seu campo seja sempre nulo, não tem campo externo. Imagine que você, então, com o seu campo sempre externo, sempre nulo externo, você está sempre nessa horizontal. Imagina que seu sistema está numa certa temperatura e você vem diminuindo a temperatura até atingir essa temperatura crítica e você entra pela linha de coexistência. Pessoal, na minha foto aqui não ficou muito claro, mas eu tentei fazer esse vermelho entrar na linha preta. Eu achei que eu tinha deixado fora aqui o suficiente para mostrar que eu estava entrando, mas não ficou tão bom. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu estou na página 11. Eu vou pular lá para o começo da aula de novo, depois eu volto aqui. Eu estou dizendo, pessoal, que ao invés de atravessar uma linha de coexistência, eu posso andar na linha de coexistência e passar por um ponto crítico. Seja, em qualquer sentido, ou eu já estava na linha de coexistência e passo pelo ponto crítico e entro aqui, nessa minha única fase, ou eu já estou nela e eu venho andando sob certas condições, e eu vou andar perfeitamente dentro da linha de coexistência. Isso é qualitativamente muito diferente do que pura e simplesmente atravessar uma linha de coexistência. Alguém poderia pensar, não, mas isso não faz sentido, isso aqui é um conjunto de medida nula, você nunca vai entrar e manter exatamente aqui. Pessoal, nesse fluido aqui, realmente isso parece algo muito complicado, mas não é bem assim não, a gente consegue ajustar isso. Eu vou voltar lá para aquele meu diagrama do meu ferro-magneto. E ó, isso aqui é muito natural no caso desse ferro-magneto. Basta eu manter o campo externo nulo, desligado. Tem uma magnetização como de uma linha de geladeira que está estabelecida e eu vou diminuindo a temperatura para ver o que acontece. Ou o contrário, eu vou aumentando a temperatura. Na verdade, pessoal, um magneto ele vai ter escolhido uma dessas duas magnetizações espontaneamente, o seu linha de geladeira, e se você aumenta a temperatura e chega aqui no ponto crítico, aí você vai entrar num estado que outros gráficos até ilustram melhor, que você perde a magnetização. A gente vai escrever o modelo de Ising na próxima aula, vamos começar a fazer essas contas, mas eu quero fazer mais um esquema representativo desse comportamento para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como que eu poderia ter uma transição de fase sem estar atravessando uma linha de coexistência? Você anda na linha de coexistência, passando por um ponto crítico. Isso leva a comportamentos bizarros no sentido de ter não analiticidades e expoentes não inteiros positivos, como o que nós vimos na condensação de Bose e Einstein. Para a gente fechar aqui a aula, eu quero só comentar que aquele modelinho mecânico de bolinhas, certo? E do meu pistão massivo pulando de um lado para o outro, ele pode ser ajustado para mostrar para a gente o que acontece aqui agora qualitativamente, certo? O que a gente faria?
não teria as duas esferinhas que quebravam a simetria entre os meus mínimos. Ou você fez duas bolinhas idênticas com a mesma dilatação. Então tira as bolinhas, certo? Sabe o que vai acontecer? Os seus dois mínimos passariam a ser caras equivalentes. Então imagina aqui, ó, numa temperatura muito baixa, esses aqui seriam as suas duas posições equivalentes. Lembre que o pistão não deixa de ser massivo. Pode tombar para um lado e com o peso dele comprime um pouquinho, ou vai para o outro lado, faz a mesma coisa. São duas posições simétricas, são esses dois mínimos de energia. Pictoricamente, o que aconteceria ali? A gente imaginaria que a gente poderia aumentar a temperatura do sistema, esses mínimos de energia se tornariam bem menos profundos em relação ao máximo instável, que é o pistão naquela posição gravitacionalmente instável no ápice do meu tubo em U, certo? Ficam mais rasos, tá bom? E quando eu atinjo uma certa temperatura crítica, pessoal, a temperatura aqui não está mais mexendo nas bolinhas, não existem mais bolinhas. É simplesmente, eu digo o seguinte, eu aumento a temperatura, estou aumentando a pressão no meu pistão. Tem uma hora que essa temperatura está tão alta, a pressão está tão alta, que a energia termodinâmica gravitacional do pistão é absolutamente irrelevante em comparação com as energias dos dois gases, dos dois subsistemas. Eu não enxergo mais aquela porcaria. Então, eu posso simplesmente desprezar o pistão. É como se ele passasse a se comportar como um cara sem massa, para todos os efeitos práticos. E esse meu ponto instável aqui, ele vem descendo, e você tem um achatamento, uma falta de analiticidade, pessoal, nessa energia livre, no sentido que você não tem mais máximo, mínimo, é uma singularidade de algum tipo. Isso aqui é só um esquema qualitativo, não é para ser representativo. Embora eu tenha pontilhado uma horizontal aqui para sugerir que, em algum sentido, essa tua curva de energia livre ficou flat. Do mesmo jeito que na equação de Van der Waals há certas condições em que a gente tem que abandonar a forma analítica dela e colocar alguns trechos planos para que você respeite realmente a termodinâmica do sistema. A partir do momento que você elevasse a temperatura além dessa temperatura crítica, você começaria a ver agora, nessa posição simétrica, não um máximo de energia, mas um mínimo. O ápice do tubo em V, que antes correspondia a um ponto instável, ele se torna um ponto estável. E aí você muda qualitativamente o perfil da sua energia livre, mas ela não deixa de ter, para maiores temperaturas, um único ponto estável agora. Pessoal, isso aqui corresponderia no magneto a uma magnetização positiva e uma magnetização negativa, tudo isso a campo nulo. Espontaneamente o seu sistema, seus spins tenderiam a se alinhar para uma direção ou para outra. Cada uma dessas posições é uma posição de quebra de simetria. E essa quebra de simetria ocorre espontaneamente, certo? Nós teríamos, em princípio, um hamiltoniano para campo nulo, que não distinguiria para cima e para baixo, só que a natureza das interações do sistema faz com que a simetria completa do problema fique escondida e se revela uma subsimetria, que seria ou só a magnetização para cima ou só a magnetização para baixo. Subgrupos, em algum sentido, do seu grupo de simetria usual. Tá bom? Agora, você pode voltar a ter uma simetria sem quebra para temperaturas muito altas. A gente diz, isso no caso do magneto, que você tem uma fase ordenada, quando você pode ter essas duas magnetizações espontâneas, e uma fase desordenada, em que a temperatura está tão alta que um spin não enxerga um outro. A entropia manda nesse sistema e não a energia. A tendência de alinhamento entre os spins é desprezível com uma temperatura muito alta. Algo fundamental aqui, ó, notem que eu falei de magneto, mas o que seriam os eixos num caso como esse? A gente poderia estar falando de uma energia livre, qualquer, por exemplo, por partícula de Gibbs, e poderíamos ter aqui dois volumes molares.
Pessoal, se o seu volume por partícula muda de uma fase para outra, você tem diferentes densidades. Então, tem transições, quando você cruza uma linha de coexistência, eu tinha dito que podia ter descontinuidade na entropia e no volume por partícula, não era? Descontinuidade no volume por partícula é descontinuidade na densidade. Você poderia ter saltos de densidade. Não é o que ocorre aqui. Notem que eu tentei marcar aqui as posições dos mínimos de energia. À medida que a gente sobe a temperatura de uma condição subcrítica para uma supercrítica, esses caras vão se aproximando, aproximando, aproximando. Então, tenho dois mínimos, dois mínimos, dois mínimos. O que era um máximo passa a ser um único mínimo sem saltos no espaço de configuração termodinâmica. Por isso que isso é uma transição contínua. Isso aqui é completamente diferente do que acontecia no primeiro caso que a gente tinha analisado, em que talvez não fosse possível perceber o quanto que isso era importante, mas eu tentei destacar que esses mínimos aqui, quando eu fiz o meu modelo mecânico, sempre ficavam separados. Reparem, você pode até dizer que eu não tomei o cuidado de deixar exatamente na mesma posição as abscissas desses mínimos, mas eu não quis fazer isso. Eu só quis sinalizar que eles não vão se encontrar. A gente diz que tem uma transição aqui quando as alturas relativas dos mínimos de energia se trocam. E isso ocorre antes que as suas abscissas se toquem. É isso que me dá a descontinuidade, o calor latente, a variação de entropia ou a variação de densidade, que é equivalente à variação do volume por partícula, numa transição de primeira ordem. Agora nós estávamos falando de uma transição de segunda ordem, onde isso é contínuo. Ok? Esse tipo de comportamento, pessoal, esboçado qualitativamente aqui, tipicamente leva ao surgimento de um monte de expoentes críticos no sentido de perda de analiticidade. Séries de potências não funcionam para a gente, aparecem leis de potência. E foi preciso um prêmio Nobel ser concedido para o Kenneth Wilson, que veio com a teoria do grupo de renormalização para dar uma explicação realmente fundamental do porquê que isso acontece. É esse mundo que a gente vai começar a desbravar na próxima aula, certo? No nível de profundidade que vai ser adequado para o tempo que a gente tem. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.